Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula desse canal, onde eu vou te mostrar as estratégias que você tem que usar na hora da prova para você conseguir acertar as questões de matemática e assim garantir aquele ponto que pode fazer a diferença na classificação final. Nessa aula de hoje, especificamente, eu vou abordar somente a banca VUNESP. Então, se você tem alguma prova marcada cuja banca vai ser a VUNESP, essa aula vai te ajudar a entender melhor como é que ela explora o tópico de geometria. Então, é uma aula totalmente focada em geometria da banca VUNESP e você vai conseguir entender como é que essa banca gosta de explorar esses conceitos através de questões. Então eu vou te mostrar o padrão de questão da banca e também vou te ensinar como é que você resolve essas questões. Então vamos aqui já para a primeira questão e como eu sempre gosto de começar, a gente toda e qualquer questão vai partir da leitura e entendimento do que a questão está pedindo para você calcular. Então eu vou fazer a leitura e depois a gente passa para a técnica de solução. Vamos lá? Em um terreno retangular com área de 3.200 metros quadrados, a medida de um dos lados é igual à metade da medida do outro. O perímetro desse terreno é de... Aí aqui aparecem as alternativas. Então a gente vai ter que calcular o perímetro desse terreno. Mas o que é esse perímetro? Se você não lembra, faz muito tempo que você não estuda esse conceito de geometria, o perímetro nada mais é do que a soma dos tamanhos dos lados de qualquer figura que aparecer. Sempre, em qualquer problema de geometria que se falar em perímetro, você vai pegar o tamanho de todos os lados e vai somar. Se fosse um triângulo, o que seria o perímetro do triângulo? A soma dos tamanhos dos três lados. Nesse problema específico, o nosso terreno é retangular. Então, vou ter aqui um retângulo. Desenho aqui o nosso retângulo. E cada lado aqui, se eu chamar esse lado aqui de x, esse outro lado aqui também é x, o lado de baixo aqui é y, o de cima também é y. O que seria então o perímetro desse retângulo? A soma x mais y mais x mais y, ou, de outra forma, 2 vezes x mais 2 vezes y. Esse é o cálculo que você tem que fazer, esse é o perímetro. Mas eu tenho que descobrir quem é x e quem é y para conseguir achar o valor e descobrir a alternativa correta. Então eu preciso de mais informações e para isso a gente vai continuar na leitura da questão, vai tirar essas informações na interpretação da questão. Então, até agora eu já entendi que é um terreno retangular e que eu tenho que calcular o perímetro. A próxima informação que a questão nos dá é que a área desse terreno é de 3.200 metros quadrados. Então, essa área aqui desse terreno vale 3.200 metros. Qual é o valor da área de um retângulo? Se você não lembra, a área do retângulo é simplesmente a base, que no caso aqui é y, vezes a altura. Então, para calcular a área, eu vou multiplicar x vezes y, certo? Então, ainda não sei quais são os valores de y, mas eu sei qual é o valor da área. Eu posso trocar essa área aqui por 3.200. Preciso de mais informações para conseguir resolver esse problema. De onde é que eu vou tirar essas informações? Da leitura da questão. Então, a gente volta para a leitura da questão e vai tentar retirar mais informações para conseguir resolver o problema. Então, continuando a leitura, o problema fala o seguinte: a medida de um dos lados é igual à metade da medida do outro. Então, essa informação aqui, essa frase completa, é a informação que faltava para a gente concluir a montagem do problema para chegar na solução. Vamos lá, vou repetir para você entender bem, porque a gente tem que transformar essa frase em alguma equação matemática ou alguma simbologia para jogar na nossa equação. A frase é a seguinte: a medida de um dos lados é igual a metade da medida do outro. Então, se você perceber, o nosso retângulo ele tem dois lados iguais. Os lados paralelos aqui, y com y, x com x. Por ser um retângulo,
um dos lados tem que ser maior do que o outro. Então eu tenho o y como o maior lado e eu tenho o x como um dos menores lados. Na frase é afirmado que a medida do menor lado, que no caso é o x, é a metade da medida do maior lado, que no caso é y. O que isso significa em termos de equação? Então, o x, que é o menor lado, é igual a metade y sobre 2 do maior lado. Então, essa frase inteira aqui, a medida de um dos lados, é igual a metade da medida do outro. Professor, por que o senhor colocou que o x é igual ao y sobre o 2? Porque se eu estou dividindo um dos lados por 2, obrigatoriamente, quando eu divido, eu diminuo o valor, eu diminuo o tamanho. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser o menor lado e o y tem que ser o maior lado, e é esse lado que eu vou dividir por 2. Existe outra forma de você encontrar, de resolver isso daqui? Tem. É equivalente, você vai chegar nessa nova forma a partir dessa equação, mas pela leitura você já pode reinterpretar a frase e chegar na mesma resposta. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que se eu tenho um lado que é a metade do outro, necessariamente eu tenho que ter um lado que é o dobro do outro. O lado maior tem que ser o dobro do lado menor para que o lado menor seja a metade do maior. Em termos de equação, isso quer dizer que o y é igual a 2 vezes o x. Então, são duas formas de se dizer a mesma coisa. Eu posso escolher aqui se eu quero trabalhar na minha forma aqui da área com o x ou com o y. Obviamente, eu vou trabalhar com essa equação aqui de baixo, porque é muito mais fácil você trabalhar com 2 vezes o x do que trabalhar com y sobre 2, já que o y sobre 2 vai ter uma fração. Então, eu já sei que a área vale 3.200 e que o y é igual a 2x. Então, essas duas informações eu vou aqui substituir na fórmula, certo? Então, o valor de A eu vou trocar por 3.200. Isso vai ser igual. O x eu vou deixar e o y eu vou trocar por 2x. Então, cheguei nisso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse x pelo 2x. Isso vai dar o quê? 3.200 é igual a... Nessa multiplicação, você coloca o número na frente e multiplica as letras. X vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. Pronto. Para facilitar o cálculo, eu vou só inverter aqui os valores. Eu tenho 3.200 igual a 2x ao quadrado. Eu vou reescrever tudo, só trocando a ordem em que os números estão escritos. Primeiro agora eu vou escrever o 2x ao quadrado igual a 3.200. Isso não muda o resultado, certo? Então, e agora o que a gente faz? Essa aqui é uma equação do segundo grau. Então, eu vou passar esse número aqui, que é o 2, que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3.200 dividido por 2. Ou seja, x ao quadrado igual a 3.200 por 2 dá 1.600. E agora, como é que eu elimino esse 2 aqui do x ao quadrado? Você tira a raiz. O x vai ser igual a raiz de 1.600. Raiz de 1.600, se você não sabe, vale 40. Como é que eu sei que é 40? Porque se eu multiplicar 40 por 40, eu vou chegar no valor aqui que está dentro da raiz, eu vou chegar no 1.600. Então, achei o valor de x. X vale 40 metros. É isso que a questão está pedindo? Não, a questão está pedindo o valor do perímetro. Então, eu tenho o valor de x, falta achar o valor de y. Se eu sei que x é igual a 40 e o y é o dobro do valor de x, está bem aqui, então y obrigatoriamente vai ser 2 vezes 40, vai ser 80 metros. Achei o valor dos lados, agora é só calcular o perímetro. O perímetro eu vou chamar de P, é simplesmente
x mais y, ou seja, 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, o perímetro é 2 vezes x vai dar 80, mais 2 vezes y vai dar 160. Perímetro, então, vai ser 80 mais 160, 240 metros. A alternativa D é a resposta. Então, essa aqui foi a primeira questão aqui da nossa revisão de geometria para a VUNESP. E se você já pegou outras provas da VUNESP, essa banca especificamente gosta muito de cobrar esse termo perímetro, gosta muito de perguntar sobre o perímetro das figuras dos terrenos. Normalmente ela traz um terreno que tem algum formato bem interessante e pede para você calcular o perímetro. Esse aqui foi um terreno retangular, a gente precisou usar o valor da área e interpretar essa frase aqui de que a medida de um dos lados é igual à metade da medida do outro. Juntando todos esses ingredientes, a gente conseguiu, seguindo um passo a passo, chegar na resposta. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos aqui para a nossa próxima questão, também de geometria da VUNESP. Deixa eu aqui limpar a nossa tela para a gente trazer a próxima questão. Então, essa aqui é mais uma questão de geometria da VUNESP. E, de novo, a gente tem aqui um terreno, no caso aqui um jardim, que tem um formato de um losango. Então, eu vou aqui, como a gente sempre faz, eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar o passo a passo da solução. Então, a gente tem um jardim com a forma de um losango. Veio a figura nessa questão, cuja diagonal menor mede 10 metros. E esse jardim foi dividido em 4 canteiros. 1, 2, 3 e 4. 4 canteiros congruentes. Então, atenção aqui para esse termo congruente. Conforme mostra a figura, certo? Se o jardim tem perímetro igual a 52 metros, aqui a questão já trouxe o valor do perímetro. Então, a área de cada canteiro é igual a... E aqui você tem as alternativas para encontrar, então, a área desse canteiro. Então, nessa questão, a gente quer a área de apenas um desses canteiros, certo? Não é a área total do losango. Tenho que descobrir a área de um desses canteiros que tem a forma triangular. Esse losango está aqui dividido em 4 triângulos retângulos. Então, essa é a nossa questão. Vamos lá organizar as informações que a questão trouxe. A primeira informação que a questão trouxe é que você tem aqui uma diagonal menor que mede 10 metros. Esse losango aqui ele é caracterizado por duas diagonais. A diagonal menor, que vai aqui de B até D, certo? E a diagonal maior, que vai de A até C. Esse valor de 10 metros, que eu vou chamar aqui de diagonal menor, representar pela letra D minúsculo, então esse tamanho aqui vale 10 metros. A questão afirma que ele foi dividido em 4 canteiros congruentes. Quando você encontrar esse termo congruente, quer dizer que são iguais, certo? Então aqui é o termo matemático mais apropriado quando se trata de figuras, mas na prática isso significa que esses 4 triângulos aqui eles são iguais, certo? Então a medida da área deles é a mesma e a medida do perímetro deles também é a mesma. Ou seja, se essa diagonal aqui menor ela vale 10 metros, quer dizer que essa parte de cima aqui, de B até esse centro, vale 5, e desse centro até D vale 5. Então, já achamos aqui um dos lados do triângulo, falta eu achar o valor do outro lado para conseguir a área desse triângulo, que é o que a questão está pedindo. Então, para isso a gente precisa de mais informações, e se você continuar na leitura, a questão trouxe a informação de que o perímetro vale 52 metros, ou seja, perímetro é igual a 52 metros. Você lembra da questão anterior o que é o
perímetro. Se eu chamar aqui esse lado de L, esse aqui de L, esse aqui de L e esse aqui de L, por que que todos têm o mesmo valor L? Porque cada triângulo desse é congruente. Então, o perímetro vai ser a soma de todos esses L's, ou seja, 4 vezes L é igual a 52. Logo, o L vale 52 dividido por 4. Então, esse lado aqui vale 52 por 4, dá 13 metros, certo? Então, achamos aqui que o valor do lado aqui vale 13, o valor desse outro lado vale 5. Para calcular a área desse triângulo, eu preciso desse valor aqui de baixo do outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu aqui limpar a figura para ficar mais fácil da gente calcular. A gente vai ter mais espaço. Pronto, agora aqui fica melhor. Vamos aqui organizar o que a gente já descobriu até agora. Eu já descobri que esse tamanho aqui vale 5. Não saiu, vamos lá. E eu já descobri que esse tamanho aqui vale 13. E a gente tem um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar aqui o triângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, onde um lado, que aqui é chamado de cateto, vale 5. O outro lado, que é a hipotenusa, vale 13. Eu quero descobrir qual o valor desse cateto aqui. Como é que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, essa é a forma do famoso Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vamos lá. 13 ao quadrado dá 169. É você multiplicar 13 vezes 13. 5 ao quadrado dá 25, mais x ao quadrado. Invertendo aqui, para ficar mais fácil o cálculo, eu vou ficar com 25 mais x ao quadrado igual a 169. Não fiz nenhum cálculo, só fiz inverter a igualdade, certo? Escrevi primeiro o que está do lado direito, e assim fica mais fácil da gente fazer a manipulação matemática. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Esse 25 que está do lado esquerdo, ele vai passar para o outro lado, só que ele troca de sinal. Fica x ao quadrado igual a 169 menos 25. Ou seja, x ao quadrado igual a 169 menos 25 dá 144. E 144, você vai tirar a raiz para eliminar esse 2. Então, x vai ficar igual a raiz de 144. Logo, raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Achamos, então, o valor do nosso lado aqui, que vale 12. A questão quer o valor dessa área aqui de um dos canteiros que tem formato de triângulo. Como é que eu calculo a área desse triângulo retângulo? A área vai ser a base, que é 12, vezes a altura dividido por 2. A área de qualquer triângulo você usa essa fórmula. No caso do triângulo retângulo especificamente, a base e a altura são os catetos. Então, vai ficar aqui 12 vezes 5 dividido por 2. Logo, a área é 12 vezes 5 vai dar 60, dividido por 2, a área igual a 30 metros quadrados. Então, resposta aqui, letra A. E a gente finaliza aqui mais uma questão de geometria. Essa questão foi interessante porque também trouxe aqui o conceito do Teorema de Pitágoras. Você utilizou aqui, relembrou o Teorema de Pitágoras para calcular o que a questão estava pedindo. De novo, questão, como eu falei na questão anterior, a VUNESP ela gosta muito de explorar essa questão de perímetro. Então, área e perímetro das figuras, normalmente ela dá a área e pede para você calcular o perímetro, ou o contrário, ela dá o perímetro e pede para você calcular a área, mas nessa questão teve um detalhe a mais do Teorema de Pitágoras. Então, essa aqui foi a nossa segunda questão.